Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês. Muito bom, irmãos, eu hoje estou aqui na nossa página para convidar todos vocês para participarem do nosso projeto de trabalho no YouTube, ok? Nós temos lá no YouTube um canal chamado Palavra Andada. Você vai no YouTube, digita Palavra Andada e lá você vai encontrar um caminho em evolução que Deus nos preparou e nós estamos tentando cumprir o objetivo pelo qual o Senhor nos chamou, ok? Mas, como eu me comprometi, vou intercalando os estudos da Carta aos Gálatas aqui e lá. Hoje, colocamos um vídeo lá no YouTube, e se você quiser você pode ir assistir. Depois aqui nos comentários eu vou deixar o link. Mas agora eu quero terminar o capítulo 1. Chegamos na parte 7. Gálatas, Carta aos Gálatas, parte 7. E ainda estamos no capítulo 1, porque esse é o nosso objetivo. E o que chama a minha atenção ainda no final do capítulo 1 são essas falas de Paulo. Ele diz assim: então, 3 anos mais tarde, subi a Jerusalém para tornar-me familiarizado com Cefas e permaneci com ele por 15 dias. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, exceto Tiago, o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, escrevo isto como se estivesse perante o tribunal de Deus. Não estou mentindo. Isso é Paulo dizendo. Por quê? Porque a carta de Paulo aos irmãos da Galácia, ela é um aprendizado maravilhoso, porque ela trata de nos apresentar um cenário conturbado. Já falamos isso na parte 1 e na parte 2. Então esse cenário conturbado pede que o apóstolo Paulo seja incisivo. E aí já de praxe ele vai nos ensinar uma verdade gloriosa. Ele está nos ensinando que você precisa ter convicção, certeza do seu chamado e do propósito e da sua história. Se você não conhecer a sua história, quem conhece? Agora, se a sua história não dá para ser contada, aí só lamento. Aí, a Fernanda, paz do Senhor, shalom, minha irmã, Deus abençoe você, e daqui a pouco a gente segue lá para a aula, hein? Glória a Deus. Porém, aproveita aí para compartilhar com aquele nosso amigo que você comentou, porque nós estamos entre Facebook e YouTube falando da história de Paulo e do relacionamento com ele e os irmãos da Galácia, e ele contando a sua história. E ele vai nos ensinar logo que nós precisamos. Existem partes da nossa história que são minuciosas, ok? Aqui, por exemplo, Paulo está dizendo, gente, eu fiquei 15 dias com o Cefas, que é o Pedro. Eu não encontrei lá nem Tomé, nem Filipe, nem Bartolomeu. Eu não encontrei o André, eu não encontrei o João. Encontrei-me com Pedro. E quando você estudar a história da igreja, você vai descobrir por que Paulo não encontrou com esses irmãos. Porque, graças a Deus, eles deram continuidade e foram trabalhar para Jesus. Beleza? Pois bem, então, como eu disse, ele está reivindicando sua autoridade apostólica e está fazendo jus à certeza de que ele tem história. E esse aqui é um detalhe importante para o obreiro. Eu fico muito constrangido quando eu vejo gente que nasceu ontem e já é pastor, mas não tem história, não tem experiência, nem com ele mesmo, nem com a sociedade, muito menos com Deus. Tenha experiências consigo, com Deus e com a sociedade. Ou, se quiser, consigo, com a sociedade e com Deus. É extremamente importante e necessário. Você precisa se conhecer, você também precisa ser conhecido e conhecedor da sociedade onde você está inserido, e não dá para falar de coisas celestiais sem ter um relacionamento com o céu ou com o que a gente chama de espiritualidade. E isso vai ficar muito interessante agora, olha. O apóstolo Paulo, no versículo 21, vai dizer o seguinte: depois que eu estive com Pedro e com Tiago, no caso, fui aos distritos, que são os países ou regiões da Síria e da Cilícia. E aí no 22 ele diz assim, e até então, era desconhecido de vista da igreja, ou das igrejas de Cristo na Judéia. Por quê? O apóstolo Paulo está dizendo, gente, perceba por favor,
Olha o tamanho da história do homem aqui, ó. Tempos na Arábia, tempo de conversão, aquele encontro maçante com Jesus, poderoso, aquela experiência gloriosa que ele tem com Barnabé e com os outros irmãos que vão atendê-lo. Esse encontro com ninguém mais, ninguém menos do que Tiago e Pedro, porém, ele ainda é, segundo ele, desconhecido. Tudo que as pessoas sabiam de Paulo, ele vai dizer agora, ó, no versículo 23, eles estavam somente ouvindo dizer, abre aspas, aquele que costumava nos perseguir, agora está proclamando a mesma fé que antes reprovava e que procurava arruinar e tentava destruir. Ok? Paz, Adriano, paz, queridão, Deus abençoe você, ó, fica na fiação, eu tenho aula daqui a pouco, hoje a Paty vai dar aula na sala dos guerreiros, a Paty vai dar aula e depois da aula nós vamos conversar, eu tenho que falar contigo, tá bom? Não leva mal que o manto foi forte pro lado de cá, aguenta lá. E aí vejam vocês, ele vai dizer que, olha o que ele está nos dizendo, que ele tinha uma história negativa, e que por muito tempo ele foi conhecido pela negatividade dessa história. E o detalhe é que quando ele se converte, quando ele vem para Cristo, essa parte da história dele aparece. As pessoas, elas foram muito machucadas. Então, Paulo é o destruidor, é o perseguidor. E é bonito ouvir Paulo dizer, era assim que eu era reconhecido. Eu tinha um histórico muito conturbado. E as pessoas falavam disso, era o que era. Porém, disse ele no versículo 24, essas pessoas glorificavam a Deus, porque eles viam o que Deus tinha feito em mim. Ou seja, Paulo está testificando que, sendo desconhecido, mas ouviram falar. E algumas pessoas, quando viram, começaram a glorificar a Deus, porque perceberam a transparência e a verdade dessa transformação. Com essas palavras, Paulo reivindica para si a autoridade apostólica, tá bom? E aí é óbvio que nós vamos continuar, a parte, aí no caso eu vou organizar, a parte 2.1. Esta é a parte 1.7, beleza? Então se você for no YouTube, você vai encontrar Carta aos Gálatas, e nós estamos fazendo esse trabalho desde o primeiro, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora 7. Amém, amados? Se tiver alguma questão, alguma pergunta, coloca aí, mas estamos ainda no capítulo 1. E até agora, no capítulo 1, nós estamos percebendo que o apóstolo Paulo está apresentando as suas características e a sua identidade apostólica. Está nos ensinando que precisamos ter história, que não podemos pensar que vamos transitar, ir e vir no meio deste povo, o povo de Deus, de maneira anônima. As pessoas precisam saber, e elas têm o direito de saber, quem é você. A partir do momento em que você não tiver mais peso para dizer quem você é, você não serve para representar o reino de Deus dentro de uma instituição cristã. Oh, pastor, mas o que o senhor está falando? Eu estou falando que você precisa ter coragem de dizer, eu sou fulano aqui, o evangelho não é um lugar de anônimos, de loucos, de pessoas ensandecidas, não. Não, eu fui o prisioneiro, ótimo. Eu fui um perseguidor, ótimo. Eu fui um bandido, ótimo. Eu tive uma vida com crime, tive, ótimo. Conjugado no pretérito, você pode apresentar todas as suas insígnias e continuar. Liliane, Deus abençoe você, serva de Deus, e todos os irmãos da nossa querida igreja Semeando Fé. Irmãos queridos, eu estou me despedindo do capítulo 1 da Carta aos Gálatas e peço a todos vocês que, estando aqui no YouTube, se inscrevam no nosso canal, ok? Acompanhe, curta, compartilhe, faça alguns comentários, porque isso vai nos ajudar bastante. Conto com a sua ajuda e com a sua colaboração. Para este momento Shalom, Baruch Rabá, Hashem, Adonai. Pai nosso, em nome de Jesus eu oro com todos os teus filhos que estiveram comigo ao longo do capítulo 1. Passando por todas essas partes de estudos que nós tivemos, chegamos a essa gloriosa conclusão. A necessidade de termos uma identidade
E essa identidade que temos, ela não é construída com acaso, ela não é fruto de invenção, ela é o resultado de uma história vivida. Nos ajude a podermos apresentar a nossa história, nos dê voz para que as nossas histórias possam ser ouvidas. Eu quero te agradecer pela vida de todos aqueles que o Senhor transformou com o poder do Evangelho, com o poder da palavra. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada aluno, de cada irmão e de cada irmã. E te peço que agora, no ano de 2021 que nós estamos, o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos construir, nesse processo de pandemia, uma história digna de ser dita pelos nossos filhos. Como eu tenho prazer de dizer que um dia Paulo foi perseguidor, mas que hoje ele deixou um relato de um homem transformado, que nós possamos dizer assim, acerca deste tempo que nós estamos vivendo. Eu enfrentei 2020, enfrentei 2021, passei pela Covid-19, fui abalado, as igrejas foram fechadas, as pessoas não podiam me abraçar, elas não podiam ir na minha casa, mas eu mantive firme a minha fé, não recuei, porque eu sei em quem eu tenho crido. O Deus que eu sirvo é maior do que qualquer processo sistêmico que possa se levantar contrário. O dia que eu não puder adorar a Deus nos templos, nas ruas, mas onde eu estiver, o dia que me proibirem de fazê-lo de maneira gritando, audível, eu farei no íntimo da minha alma. Eu entrarei no meu quarto como Daniel fazia e continuarei louvando ao Senhor. Como disse o poeta e bem disse o profeta, eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Pastor Jorge Franco, a paz do Senhor, Deus abençoe você e toda a sua família e a obra que Deus lhe confiou. Queridos irmãos, hoje estamos encerrando o capítulo 1 de Gálatas. Amanhã nós seguimos lá para o YouTube com o capítulo 2. Paz!